Olá, querido, graça e paz. Agradecer ao Senhor Jesus por mais uma oportunidade de podermos estar conversando aqui, compartilhar um pouquinho do conhecimento que temos, crescermos juntos na graça e no conhecimento, lembrando sempre que o Senhor tem a sua multiforme graça de agir no nosso meio. Por isso, sempre estamos aprendendo um com os outros. E esse é o nosso terceiro encontro nessa temática, de conversarmos alguns minutos a mais. No primeiro vídeo nós conversamos sobre lei e evangelho, explicamos ali, ou pelo menos tentamos explicar, como a lei e a graça, elas trabalham na vida do homem. Explicamos que Jesus usava a lei para espetar, para trazer luz ao pecado e depois entrava com graça. No segundo encontro nós conversamos sobre Jesus em Lucas 24, o próprio Jesus falando para os discípulos de Emaús que as escrituras falavam a respeito dele, do próprio Jesus, que estavam nos Salmos, nos profetas e na lei de Moisés, ou seja, do Novo Testamento para trás também fala de Jesus. Então o texto diz que abriu o entendimento para eles compreenderem a Escritura. Eu acho que o que mais o Espírito Santo faz na nossa vida é tentar nos explicar as Escrituras todos os dias. É importante sabermos discernir o tempo que estamos vivendo e conhecer cada vez mais as Escrituras. E ali descobrimos que Jesus está em toda o Antigo Testamento. Só que a gente não acha, a gente acha sempre o personagem, mas não linka Jesus à história. E quando a gente não linka Jesus à história, a gente não pregou o Evangelho. Mas a lição do Evangelho não é só em Atos, não é só Mateus, Marcos. Não, queridos, quando você lê o Antigo Testamento e faz a ponte para Jesus, você está pregando o Evangelho. Você está pregando graça, usando lei, trazendo para graça. E hoje nós vamos falar um pouquinho, de Atos 16. Eu queria titular esse nosso papo aqui como renúncia. Você ouviu ou tem ouvido essa palavra ultimamente nos púlpitos de nossas igrejas? Parece ter sumido a palavra renúncia. Muito difícil ouvir a palavra renúncia. Eu tenho ouvido outras palavras, renúncia não. Gostaria de falar um pouquinho com você o que o Espírito Santo já falou comigo, porque a gente está sempre estudando e está sempre também sendo exortado pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu gostaria de, antes de deixar um texto, 1 Pedro 1, de 10 ao 12, vai dizer que o Espírito de Cristo estava atuando nos profetas do Antigo Testamento. Pare bem, no Antigo Testamento o Espírito Santo era dado não para todos, certo? Para alguns que exerciam funções, reis, profetas. Só que com o advento da chegada de Cristo, sua morte e ressurreição, o texto vai dizer que o véu foi rasgado e você e eu agora temos esse Espírito que habita em nós. E ele nos dá a capacidade de renunciar. Antes não. Pela carne, pela força não se renuncia a nada. Você vai se degladiar e não vai conseguir renunciar. É pelo Espírito. Porque nós estamos vivendo, queridos, os últimos dias. Que dia que começou os últimos dias? Em Atos. O profeta Joel faz a profecia dizendo que derramaria sobre toda a carne o seu Espírito nos últimos dias. Então os últimos dias começou em Atos. Nós vamos falar um pouquinho da temática de Atos 16. Quem lembra? O apóstolo Paulo está navegando, tentando ir por várias cidades, mas o Espírito Santo o proibiu. Geralmente quando a gente está tentando fazer alguma coisa para Jesus, e Paulo estava, só que estava tentando seguir o seu próprio caminho, o Espírito Santo impediu que ele passasse. E quando a gente é impedido de fazer alguma coisa, a gente pensa logo que é Satanás, não é? É o diabo, não está acontecendo, eu estou com pouca fé. Por que a gente não pode pensar que é o Espírito de Deus que nos está deixando? Porque ele tem outra direção, ou então está nos dando livramento. Mas o apóstolo Paulo vai dormir e sonha. Quando ele sonha, ele
viu um varão macedônio pedindo: passa e nos ajuda. E aí ele começa a sua trajetória. É sinal de positivo, o Espírito Santo estava na jogada. O texto vai dizer que ele se aproxima de um lugar, né, contando a história, e ele vai orar em determinado lugar onde tinham mulheres. O texto diz que quando ele orava e explicava as escrituras, o Espírito Santo abriu o entendimento de Lídia para compreender o que Paulo estava explicando. Paulo não estava falando nada diferente para ninguém. Paulo é como eu e você, a gente explica e quem faz a obra é o Espírito Santo. Abriu o entendimento de Lídia e logo depois ela frutificou. Porque a gente é salvo para as boas obras, nós não fazemos obras para ser salvo. Após ela compreender, quis logo hospedar os homens de Deus em sua casa. Isso já é fruto. Mas mais adiante, naquela cidade tinha alguém que dava muito lucro para aquela cidade, era uma jovenzinha. E ela ficava gritando: esses homens, Paulo e Silas, esses homens são homens de Deus, que quebram e pregam um caminho. Falando isso por algum tempo, o apóstolo Paulo se aborreceu, falando do meu modo aqui, né, irmãos? E diz: olha, o espírito maligno sai dela. Mas como é que Paulo sabe? Queridos, como é que ele sabe? E outra coisa, o diabo na boca da menina falou a verdade. Ele é o pai da mentira, mas dessa vez ele falou a verdade. E aqueles homens eram homens de Deus. Mas por que Paulo se incomoda? Porque Satanás é mestre, queridos, em encher nossa bola. Você sabia? Porque ele sabe que a soberba precede a queda. Então, quando fala esse homem, o nome de Deus, a gente fica como? Cheio. É fácil para cair. E aí começa a vir altivez, soberba, a gente começa a se achar maior do que as outras pessoas, só porque Deus dá um pouquinho de graça, né, na nossa vida, seja financeira, seja eclesiástica. A gente, se não tiver o Espírito, o domínio próprio, que é do Espírito Santo, a gente começa a se achar aquela bolachinha do último pacote, sabe? Ele é mestre em fazer isso com a gente, principalmente no nosso meio, na igreja. Ele adora centralizar. Quando Cristo vem e diz que gosta de dividir, porque o Pai é nosso, nunca foi dele. É assim que Satanás age. Cuidado, queridos. Mas ele vai e expulsa. Então, o que acontece naquela cidade? Perde-se o lucro. Para onde o apóstolo Paulo vai? Preso. Açoite e preso. Mas tem um detalhe. Ele é cidadão romano. Se ele falasse que ele era cidadão romano, aqueles homens não podiam açoitá-lo e nem prendê-lo. Mas ele não fala, queridos. Ele fica calado. Por quê? Você lembra do sonho? Um varão apareceu e falou: passa e ajuda-nos. Até então Paulo encontrou duas mulheres, Lídia e a menina que estava com o espírito maligno. Cadê o varão? Cadê o varão que pediu socorro no sonho dele? O varão aparece, sabe onde, queridos? No cárcere, no carcereiro. Quando o carcereiro pega a espada para se matar, após Paulo e Silas cantarem e as cadeias se soltarem, as portas da cadeia abrir, ele pensa em se matar. O apóstolo Paulo diz: calma que estamos todos nós aqui. E ele vem, sai para fora, o carcereiro ajuda a limpar as feridas, e ele diz aquela frase que todos nós gostamos de ouvir: se creres, será salvo tu e a tua casa. E logo depois o carcereiro recebe Paulo em casa, com sua família. Aí sim, o apóstolo Paulo vai lá e fala para aquele povo da cidade que ele era cidadão romano e que ele não iria embora sem antes eles se retratarem por tê-lo agredido. Renúncia, queridos. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Ele renunciou o seu direito por causa do carcereiro, por causa da visão que ele teve. E nós temos o Espírito Santo. Será que temos renunciado a algum direito nosso por causa da vida de alguém? Será, queridos? Até o próximo encontro. Graças a Deus.